Boa noite. Gente, estamos no fim de mais um episódio de uma série de mensagens. Não, espera aí, gente. Vamos ensaiar direitinho para dar certo, tá? Quando eu falar que a gente está no fim de uma série de mensagens, vocês vão fazer assim, ó, uníssono. Entendeu? Vamos tentar. Vamos fingir que a gente começou de novo. Gente, boa noite. A gente está no fim de mais uma série de mensagens. Me convenceu agora. Olha só que bacana. Cara, essa série foi muito especial para a nossa comunidade por vários motivos. Vários motivos. Esse ano, para a nossa comunidade, é um ano do autoconhecimento, né, para nós. Né? A gente quer ser e fazer discípulos, mas é difícil fazer alguma coisa sem a gente saber quem a gente é. Né, e qual o nosso papel no meio de tudo isso. Então, a gente vai falar sobre alguns assuntos bem pertinentes aqui no que se refere ao autoconhecimento. Então, a gente vai falar de perfil comportamental, né, vai ter uma série ainda mais para frente falando de conflitos de gerações. Olha que bacana. Você não entende seu avô, aí você vai começar a entender seu avô a partir dessa série, né? No mês agora seguinte, a gente vai começar uma série Por um Fio, falando sobre inteligência emocional. E assim, tem muita coisa bacana, né? Mais para frente ainda a gente vai fazer uma série só sobre dons espirituais. Olha só que bacana, né? Nossa igreja acredita nos dons espirituais, só que a gente acredita do jeitinho como a Bíblia diz, assim, bem... Sabe como é? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque todo cristão tem dons, né? Agora, qual é o seu dom, né? De que forma você pode usar o seu dom, não somente em benefício próprio, porque tem, né? A gente poderia dizer que não tem, mas também em benefício dos outros, né? Então, basicamente, o temperamento, o pressuposto que a gente está utilizando para falar disso, é que o temperamento faz parte do nosso DNA. É meio que a nossa genética ali exalando a coisa. Não tem a ver com o caráter, não tem a ver com a nossa personalidade. Isso é construído, né? Mas o nosso DNA não, a gente herda isso. Então temos algumas tendências que tem muito mais a ver com a nossa ancestralidade, né? Com aquelas pessoas que viveram antes da gente, do que mesmo conosco, né? Então a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo algumas características ao longo do caminho, mas isso não é temperamento. Tá? Temperamento é uma coisa mais intrínseca, né? mais da gente, faz parte do nosso físico. Isso é muito bacana ter essa ideia. Só que tem coisas que têm a ver com a nossa personalidade, então a gente também tem que trabalhar isso ao longo desse ano, para que a gente tenha um ano bem produtivo no que se refere ao autoconhecimento. E hoje, no encerramento da série, a gente vai falar de um dos temperamentos que eu acho mais interessante, né? Que é o fleumático. É o único temperamento que poderia esperar para o final de uma série. Não é verdade? Imagina se a gente começasse com um fleumático. Ia ficar sem graça para ele. O sanguíneo já ia ficar irritadíssimo, né? Com essa coisa, né? Como é que pode, né? Ele ia esperar para o segundo. E se a gente joga o colérico no segundo, ele já vai ficar felizinho. Mas o sanguíneo não vem mais para o culto, né? O sanguíneo vai ficar infernizando a vida da gente até lançar a série dele. A essa altura, o melancólico já está muito irritado, introspectivamente falando, né? Bem tristonho, porque não lembraram do temperamento dele, né? Ninguém falou de mim aqui, né? Então, a gente usou a ordem certinha aqui para a gente seguir, né? Respeitando, né, o nível de ansiedade natural de cada temperamento. Começamos com sanguíneo, colérico, melancólico, e a gente finaliza agora com fleumático. Olha que bacana. E pensando nesse temperamento, eu queria que você entrasse numa história comigo e pensasse naquelas pessoas, sabe, aquela galera que é gente boa pra caramba. Você conhece alguém assim? Gente fácil de lidar, aquele colega de trabalho assim que você trabalha há 8 anos no mesmo setor, você nunca conseguiu brigar com essa pessoa. Você brigou com todo mundo, mas essa pessoa é paz e amor.
né? Zen, sabe aquela pessoa assim, bem de boa? Aquela pessoa que é um excelente ouvinte. Eu vi até um negócio, eu não sei se isso é meme, porque até hoje eu não entendi o que é um meme. Alguém consegue depois me explicar o que é um meme? O que significa meme? Porque essa palavra não está na língua portuguesa, né? Então, assim, eu vi um videozinho, né, naqueles negócios do Instagram, aí mostrava um casal, o cara estava sentado e a mulher chega, possivelmente ele é um fleumático, né? E a mulher parecia algo ali entre colérico e sanguíneo. Né? E a mulher chegava, olha fulano, bem agitada, né? Olha fulano, é o seguinte, eu quero me divorciar de você. E aí o cara diz assim, tudo bem, pode ser. Mas assim, eu vou ficar com um carro. Tudo bem, a chave está aqui. Eu vou pegar o carro agora. Não, beleza, eu até tinha que ir para um lugar, mas eu acho que eu vou de bicicleta. Vou de bicicleta. Você não está vendo que eu estou falando de divórcio? Sim, estou vendo. E você não vai falar nada? Estou falando. Você não vai brigar, você não vai se exaltar? Pode ser, você quer brigar sobre o quê? Então nós não vamos mais separar coisa nenhuma. Tudo bem, quer almoçar comigo? Entende? É muito gente boa, né? Aquela pessoa assim, o cara da paz, né? Gente da melhor qualidade. Eu tenho certeza que você convive com gente assim. Que você, por mais que se esforce, é difícil, né? Tirar um grito, um descontrole emocional de um fleumático. Muito difícil. Tem que conviver muito próximo com ele para poder ver essas cenas assim de fora de controle, coisa desse tipo. Então, essa série, na verdade, não é simplesmente para a gente rotular pessoas a partir de seus temperamentos. É para trazer à tona a existência deles, para você conhecer os temperamentos, e à medida que você vai conhecendo os temperamentos, você se conhece um pouco mais, e você conhece os outros. Ontem a gente teve um curso aqui, que a gente falou basicamente sobre a comunicação nos temperamentos. O tema do curso a gente divulgou como domine seu temperamento, mas o domine seu temperamento é muito amplo, então a gente optou pelo eixo da comunicação, como é que os temperamentos se comunicam. E aí o tema da aula de ontem foi, eu disse isso, você ouviu aquilo. Porque é exatamente assim que acontece. Às vezes você está comunicando com alguém, e você está comunicando de um jeito que é bacana para você, que é empolgante para você, mas a outra pessoa tem um outro temperamento e entende tudo diferente. Então, a gente tem que aprender a comunicar não somente do jeito que é melhor para a gente, mas também considerar como o outro entende a nossa comunicação. Talvez um maior princípio assim, de comunicação que você deve anotar na sua mente, no seu caderno, no seu coração, é isso aqui. Anota aí, eu vou falar bem lento. O conteúdo, o que a gente fala, é tão importante quanto como a gente fala. Vou repetir. O conteúdo, o que a gente fala, é tão importante como a gente fala. Entende? Então, às vezes, a gente não é compreendido pelo outro porque a gente utilizou uma forma específica que o outro não consegue entender. E aí você sempre fica levantando aquela coisa, ninguém me entende. Como é que você não entendeu o que eu falei? É porque você usou um como, que é muito legal para você, mas o outro não é você. Então isso é muito bacana para a gente considerar as nossas relações, os nossos relacionamentos. Entender sobre temperamento é muito mais do que entender só sobre a gente. E sobre as vantagens de se autodescobrir. Mas também de entender o outro, como o outro funciona. E às vezes você correu o risco, né, de desafiar um colérico, por exemplo. Não faz isso não, gente. Colérico é ruim de jogo. Você talvez tentou usar de uma linguagem um pouco mais pejorativa, mais complicada com o sanguíneo. Ele não funciona com esse tipo de pressão. O sanguíneo, ele reage a elogios. Então, eu sou sanguíneo, pode me elogiar o suficiente, eu tô bem satisfeito com isso. O colérico já é diferente, ele funciona, ele é motivado pela pressão. E o melancólico, ele já tem uma pegada um pouco diferente, porque ele funciona a partir da empatia.
Então, entende? A comunicação é bem diferente. Mas o assunto de hoje é o fleumático, né? Se você quiser entender melhor sobre isso, você pode ir para o nosso canal do YouTube. No Spotify a gente tem, além de todos os vídeos das mensagens que a gente falou aqui ao longo do domingo, você vai ter uma entrevista com uma pessoa de cada temperamento. E você vai ter ainda uns mini podcasts, assim, de uns 3, 4 minutinhos, falando das combinações dos temperamentos. Olha que legal. Né? Do sanguíneo, a gente falou de sanguíneo que é sanguíneo com colérico, sanguíneo que é com melancólico, sanguíneo com fleumático, e assim sucessivamente. São 12 possibilidades, e eu tenho certeza que você vai ouvir algum desse podcast e vai dizer assim, está falando de mim. Né? Que a gente tem um pouco disso. Né? A gente não é um ser completo, né? Completamente uma coisa só. Então, assim, a gente tem um pouco dessa influência. Mas falando do fleumático, eu acredito que são as pessoas de mais fácil convivência. O fleumático, ele tem essa característica do peace love, né? Do paz e amor, da zen, né? Aquela coisa assim, bem equilibrado. Você chega para um fleumático, por exemplo, e você quer contar uma notícia bacana para o fleumático, aquela coisa, com aquela empolgação. Pois é, cara, e vai ser bacana, e você vai fazer, e vai acontecer, e não sei o quê, e você ganhou na loteria. Aí o cara, beleza. Muito bacana. Começar a orçar algumas coisas, né, para já... Entende? É o temperamento do cara, pô. É o jeitinho dele, dela reagir. Não precisa ser tão efusivo. Isso é o que um fleumático ia responder para você. Você queria o quê? Que eu subisse numa mesa? Entendeu? O fleumático não sobe mesa, né, Kate? O fleumático não sobe mesa. É bem de boa. O sanguíneo não, era... um monte de coisa, estourava balão, aquela coisa animada. Então, assim, o fleumático, ele é uma outra vibe, né? Ele tem um outro jeito de interagir com o mundo, de interagir com as boas notícias, com as más notícias. Então, assim, o fleumático é muito necessário para os relacionamentos, para as organizações, para as equipes de trabalho, para uma casa, para uma família. É muito importante ter alguém com esse temperamento. Ele tem uma natureza simplesmente mais sossegada. Eles gostam disso. Por mais que eles tenham um senso de humor, que geralmente se mostra num ambiente um pouco mais íntimo, mais privado, ele é legal, ele é um bom amigo, mas é com algumas pessoas. Porque tanto o fleumático como o melancólico são temperamentos mais introvertidos, que são diferentes dos temperamentos colérico e sanguíneo. São mais efusivos, são mais extrovertidos, são mais para fora. Os extrovertidos, eles pensam enquanto falam. Enquanto os introvertidos, eles precisam pensar um pouquinho mais para então falar. Eles precisam desse espaço, desse momento, para eles colocarem as ideias em dia, para eles entenderem exatamente do que se trata, para então eles decidirem e depois, e só depois, fazer alguma coisa a respeito. Entende? É o meio, é o jeito como a pessoa interage. E a gente precisa olhar para esse senhor simpatia, que é o fleumático, a gente precisa olhar para ele com muito cuidado, com muito zelo. E se você tem um fleumático em casa, você tem que ter noção que, às vezes, você olhando para ele assim de longe, né, sem julgar o amigo fleumático, você vai ter a conclusão de que ele é preguiçoso. Não é verdade? Aquela coisa assim mais lenta. Você olha para um fleumático, se você tem um temperamento um pouco mais efusivo, você fica empurrando o fleumático e aí não funciona. Não funciona muito com o fleumático. A gente estava falando, teve um fleumático ontem que fez um depoimento muito importante, e ele disse exatamente isso aqui. Olha, eu vejo uma determinada necessidade e eu já me proponho a corrigir aquela necessidade. Mas se alguém falar assim, fleumático, resolve isso aqui para mim, às vezes só de pirraça eu não faço. Porque também é um temperamento um pouco teimoso, né? Eu já ia até fazer, né? Mas depois que você falou, eu vou postergar um pouco, né? Vou deixar um pouquinho para depois. É isso. Tem gente que é assim.
Tem gente que não funciona não responde ou não corresponde, não é influenciado pela pressão. Né? Não é. Tem 2 temperamentos que conseguem lidar muito bem com a pressão. É o colérico e é o fleumático. Eles lidam bem com a pressão. O colérico tem uma reação um pouco mais para frente, né? Tem que consertar isso aqui. Bora, estou dentro. Tem que consertar isso aqui. Eu notei, eu até vi que... até notei que estava precisando de conserto. É bom a gente ver, né? Orçar, ver como é que vai ser. Ver uma pessoa que consegue fazer isso aí, né? Não, rapaz, é tu mesmo. Então vou ter que ver algumas aulas na internet, tentar... Entende? São diferentes. Talvez você vai ter o mesmo resultado ao final de 1 hora com o colérico e ao final de 1 mês com o fleumático, mas você vai ter o mesmo resultado, em times diferentes. E tudo bem, porque são temperamentos necessários, né, importantes. É claro que isso não é o fim do trecho, né? Porque esse temperamento um pouco mais sólido, um pouco mais constante, né, que se amolda ao ambiente e permanece lá, que aguenta, né, o que vai acontecendo, independente da pressão externa, independente do que está acontecendo, o mundo está desabando. Né? O fleumático está ali, padrão, repetindo aquelas atividades e corre um risco dele se acomodar tanto a uma determinada situação que ele não pensa além, que ele não olha além do óbvio, além de onde ele pode ir, e ele se acomoda. Por isso que você vai ver fleumáticos no mesmo casamento tóxico, por 30 anos, 40 anos, no mesmo emprego problemático por 40 anos, aposenta ali. Para ele está muito de boa. Mas teu chefe grita, te humilha. Eu não escuto. Mas tua esposa, eu não escuto. O que eu vou conseguindo fazer, eu faço. Quando ela passa dos limites, eu saio. Né? E tem fleumáticos, assim, na nossa comunidade, que eles usam um aparelho auditivo. E eles têm um recurso a mais, que os outros fleumáticos não têm. Né? Quando o negócio começa a ficar muito tenso, muita confusão, ele, ó... Só ver a pessoa. Tem fleumático que é cínico, né? Então, assim, é muito legal você ter esse entendimento. Então, o fleumático, ele precisa olhar para um texto como esse aqui e se apegar a isso, né? Eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Eu posso, inclusive, ir além, eu posso aguentar um pouquinho mais, eu posso transcender um pouco os limites óbvios do meu temperamento. Né? Então, assim, o fleumático, ele pode ser um líder, inclusive, extraordinário. Mas ele precisa ir um pouco além. Ele precisa sair daquele status de acomodado, que geralmente tem. Geralmente tem. O fleumático precisa avançar um pouquinho mais. Porque se, de repente, ele está num ambiente em que ele está bem, obrigado, se ninguém mexer com ele vai permanecer ali para todo sempre. É o temperamento dele. É o jeito dele reagir, interagir com o mundo. E talvez, se a gente fosse pensar à luz das Escrituras, quem seria um bom fleumático na Bíblia? Tem vários. E na próxima semana, fique atento, porque você vai receber aí uns links dos nossos mini podcasts. Sempre a gente referencia algum personagem bíblico, ou alguns personagens bíblicos, que são fleumáticos com uma combinação com outra coisa. E hoje, talvez, o mais fleumático de todos, né, seria o pai Abraão. Né? Ele é um cara extremamente fleumático e a história deflagra isso. Deixa à tona esse comportamento dele. Quando você vai vendo a história de Abraão, que está ali no livro do Gênesis, tem muitas referências a Abraão no Novo e no Antigo Testamento, mas a história dele mesmo é registrada ali no livro do Gênesis. Ele tem algumas características que eu acho bem interessante da gente observar. Né? Eu não tenho uma lista exaustiva de todas as características do Abraão, né, ou do fleumático. No curso de ontem, por exemplo, a gente apresentou pelo menos 80 características. Então, assim, foi um curso bem exaustivo. Né, coisas boas, coisas ruins, pelo menos 80. Né? Então, assim, eu vou trazer algumas, só para você ter uma noção, assim, grosso modo.
O Abraão, como fleumático, ele é muito cauteloso, né? Precavido, ele não dá um passo sem ter certeza absoluta que o trem vai dar certo, né? O Abraão, ele é pacífico, ele é leal, ele é passivo. Isso não é uma coisa boa, mas ele era assim, né? Ele é temeroso, para não dizer medroso, né? Uma palavra mais bonitinha para chamar o cara de covarde, né? Ele é. Ele não é como um colérico, né? Que não existe medo para o colérico. É um temperamento que não tem medo. Minha esposa mesmo, colérica, absurdo, cara. Eu estou me cagando de medo. Desculpa pelo cagando, não sei se você faz isso, mas assim, eu estou morrendo de medo, né? Para melhorar aqui nossa conversa. E ela está bem de boa. Eu sei, eu vou, né? Porque eu não posso ficar para trás, né? Mas é assim que funciona, cara. O fleumático, assim como o sanguíneo e o melancólico, são medrosos. Reagem de maneiras diferentes, mas são medrosos. São indecisos. E não tem problema nenhum você escolher qualquer coisa para um fleumático. Você quer comer o quê? Resposta padrão do fleumático, gente. Tanto faz. Tu quer ir para algum lugar hoje? Você que escolhe. Pode decidir. Meu pai é fleumático, ele não está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Vamos fingir que ele não está aqui. Pai, é o seguinte, eu estou doido para comer um churrasco, isso lá em São Luís, estou doido para comer um churrasco. E assim, eu estou vendo que tem muita coisa de espetinho, né? Qual que é o melhor? Não, esse é bom. E aquele outro que é perto lá de casa? Ah, também é bom. E esse aqui, pai? Também é bom. Mas todos são bons, então? Em qual que a gente vai? Não, esse é bom. Pai, o senhor não está me deixando entender. Qual é o que o senhor mais vai? Não, depende de onde eu estou. Entende? É muito de boa, pô. É muito de boa. Você come o churrasco, você vê que é totalmente diferente o negócio. Mas para ele está bem de boa. Né? Para que brigar? Né? Vamos comer um hambúrguer? Vamos. Pizza? Vamos. Cachorro quente? Vamos. Assim, tudo vamos. Né? É muito tranquilo. Né? O fleumático também, ele é muito reservado. Isso aqui é de vital importância. Se você tem um fleumático em casa, se você é um fleumático, você já sabe disso. Você precisa do seu espaço, do seu silêncio. E, às vezes, esse estado de reservado, ele pode ser num ambiente de pequeno grupo. Eu já vi, é muito engraçado. O fleumático num pequeno grupo, né? De repente, ele escolheu ali que aquele vai ser o ambiente dele estar reservado, ele não vai falar uma palavra, e para ele está tudo bem. Se tem uma coisa engraçada, ele sorri, né? Ele contribui, mas está muito de boa, né? Ele é reservado, ele precisa ter esse espaço, né, para ele ficar reservado, longe das pessoas, e às vezes até no meio do pessoal ele está bem reservado. Né? E tudo bem, eu acho isso muito legal. Eu acho muito bacana a capacidade que a galera que tem esse temperamento tem de conseguir ter reflexões profundas, ou simplesmente entrar na caixinha do nada, em qualquer momento. Né? Tem uma história que não está me interessando muito. Rapidamente o fleumático assume o controle de um celular, entra no Reels e começa. O pau está torando, e ele está aqui, ó, bem de boa. Fulano, tu entendeu? Aham. Bem de boa. Né? Então, esse é um fleumático. E essa última característica que eu já expliquei, é a característica dele ser inexpressivo. Né? Ele não vai ter aquela reação, né? Fulano, vai cair um meteoro em Petrolina. Eita, a gente talvez vai ter que sair daqui, né? Só isso. Entendeu? Fulano, tu vai ser pai. Que bom, cara, agora eu vou ter um filho. Entendeu? É inexpressivo, né? Então, o Abraão, ele sem dúvida, né? Sem dúvida, ele é a pessoa mais fleumática da Bíblia, sem dúvida, né? Então, vamos ver um pouquinho dessa cautela, né, do Abraão, né? Como é que ele se mostra cauteloso. Talvez a maioria das pessoas que já tem uma experiência com a Bíblia, se você não tem, você vai fazer cara de quem tem, tá? Pra você não ficar para trás, né? Aí, tá vendo? Você vai fazer uma cara de quem entende tudo isso. Então, Abraão é um personagem do Antigo Testamento, só para te introduzir aqui na história.
Ele é uma figura muito importante, não somente para nós, cristãos, ele é importante tanto para o islamismo como para o judaísmo. Ele é muito importante. Ele é considerado o ancestral, assim, sênior, né, dessa galera, dessas religiões. Então, conhecer a história do Abraão é conhecer, por exemplo, o conflito que está tendo agora entre Hamas e o Estado de Israel. Só para você ter uma noção. Porque na história dele, lendo lá em Gênesis, você vai ver aonde é o nascedouro ali do conflito. Então, a primeira característica desse patriarca, né, dessa pessoa importante, é a cautela. Ele é muito cauteloso. E a primeira vez que a gente começa a perceber isso é na hesitação, né, que o Abraão tem de obedecer o chamado de Deus. Quando você vai ler a história no livro do Gênesis, você vai ver que Abraão, ele era um cara que nasceu em Ur dos Caldeus, não faço a menor ideia de onde fica, eu sei que é ali no Oriente Médio. E aí ele nasceu naquela região, na região ali mais ou menos pela Turquia, em algum lugar por ali, e aí ele recebe um chamado de Deus, que é mais ou menos assim que soa para ele: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse é o direcionamento de Deus para Abraão. E aí, me diz, pensa comigo, já conhecendo um pouquinho desse temperamento, se o Abraão ouviu isso, simplesmente levantou e foi. Você acha que ele fez isso? Não dá, Deus. Tem um processo. Como assim? Sair de um lugar que eu já estou acostumado, com um pessoal que eu já conheço, para um lugar que o senhor nem me disse onde é? Não dá. Porque o fleumático é muito cauteloso. Isso faz parte, você vai ver isso em outros momentos na vida de Abraão, se você se interessar por ler sobre esse temperamento. Quando você vai ver a história, o Abraão ele segue uma lógica um pouco diferente. Você vai ver a descrição dessa saída de Abraão num capítulo anterior a esse, que é o capítulo 11. Você vai ver ali no capítulo 11, quando você abrir assim aquela Bíblia empoeirada que está lá em sua casa, ou então no seu celular, você vai abrir, você vai ver assim, Torre de Babel, aí embaixo tem um pouquinho dessa descrição de como o Abraão reage. Então, Abraão, ele de fato, ele sai de Ur dos Caldeus, ele começa uma caminhada na direção de Canaã. Só que ele leva o pai e leva um sobrinho. E eles vão na caminhada e ficam num lugarzinho que leva o nome de um parente dele chamado Arã. Olha que bacana. Então, assim, ele até foi, mas saia do meio dos parentes, parece que ele não ouviu direito, ele acha que ele desligou o aparelho na hora. Entende? E ele vai e fica ali. Em Arã, parece que ele se acostuma com aquele lugar e ele fica bem de boa ali naquela experiência ali em Arã. Aí o pai dele, o nome do pai de Abraão era Terá. Aí Terá morre, e aí parece que Deus repete o chamado aqui, em Gênesis 12. Porque alguns desses verbos aqui no original está referenciado no hebraico. É como se Deus já tivesse falado sobre isso. Então está repeteco, está repetindo o negócio. E aí o Abraão, mais uma vez, decide ir, que é uma característica muito legal do fleumático, porque ele precisa de muita tração externa para ele poder caminhar. Ele, por conta própria, ele não vai simplesmente sair. Ele precisa de uma influência externa para ele caminhar. Então, às vezes, você tem que trabalhar com o nível certo, isso é muito difícil, mas trabalhar com o nível certo de pressão para o fleumático reagir. Mas quando ele age, é fantástico, é extraordinário. Então, ele vai sair de Arã e vai na direção da terra que Deus vai mostrar para ele, que a gente sabe no final da história que é Canaã, aquela região onde é Israel hoje. E aí, mais uma vez, ele não vai sozinho, ele leva um primo, ele leva um camaradinha chamado Ló. E aí o texto ele vai desenvolvendo, Deus vai continuar falando aqui como é que vai ser essa questão. Eu vou fazer de você um grande povo, eu vou te abençoar, vou tornar o seu nome famoso, você vai ser uma bênção, aquelas pessoas que te abençoam também eu vou abençoar, aquelas pessoas que te amaldiçoam está na minha lista negra. Deus vai dando ideias para o Abraão, para ele já se situando aqui.
né? Você vê que eu estou confundindo, às vezes eu falo Abraão, mas tem um porquê. Aí depois eu explico isso aqui e a gente segue de boa, né? Porque os dois nomes é a mesma pessoa, com dois nomes em momentos diferentes da vida, né? Então, por fim, Deus arremata a promessa como um todo, que é, a partir de você, por meio de você, as demais famílias, os outros povos da terra vão ser igualmente abençoados. Então, o propósito de Abraão é um propósito muito importante, porque Deus decide abençoar ele, para que a bênção que se multiplica nele transborde para as outras pessoas que estão ao seu redor, para os outros povos da terra. Isso é bacana para a gente entender quando Deus nos abençoa, né? Porque às vezes a gente pensa mais ou menos assim, cara, Deus está me abençoando o suficiente, então eu vou, sei lá, mudar todos os meus eletrônicos em casa, eu vou reformar a minha casa, eu vou trocar de carro, eu vou fazer não sei o quê. E a gente esquece que o objetivo pelo qual Deus nos abençoa, seja com a porção necessária, né, que a gente precisa, ou seja, com uma coisinha a mais, isso não tem a ver só com a gente. Isso não diz respeito só às nossas necessidades. Deus sempre nos abençoa em prol do outro. Não é à toa que lá no Novo Testamento, quando Paulo fala sobre a mudança de vida, né, ele fala assim, olha, você que roubava, né, está falando do pessoal da igreja, tinha gente na igreja que roubava, olha que legal. Você que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Só que o Paulo não complementa a conversa dizendo assim, trabalhe para você poder pagar suas contas e deixar de roubar. Ele fala assim, trabalhe para que você tenha como acudir o necessitado. Então, ao que roubava, não roube mais, antes trabalhe para que você tenha como acudir o necessitado. Trabalhe para que, através do seu trabalho, outras pessoas possam ser beneficiadas. E aí tem muita gente que é egoísta e pula essa parte, né? Pula esse trechinho da Bíblia, porque prefere ter toda a bênção de Deus concentrada em si próprio, né? Alimentando ali um espírito de avareza, que é um pecado para a morte, né? Um negócio ruim para a sua vida, né? Então, assim, é um negócio que a gente tem que levar em consideração aqui. Então, nesse textinho, você vai ver aqui pelo menos 6 bênçãos assim, que Deus compartilha com Abraão, 6 promessas de Deus, que Deus está conduzindo a Abraão. Só que, para o Abraão, só isso, né, por ser fleumático, não é suficiente, assim, sabe? Mesmo com todas essas possibilidades de benefício, com esse limite de crédito todo que Deus está dando para ele, não é assim suficiente, né? Deus está meio que dando um cartão corporativo sem limite para o Abraão. Olha aí, cara, vai vivendo tua vida. E aí ele sai, mas ele leva o Ló com ele. Uma outra promessa importante que Deus dá a Abraão está no versículo 7, quando Deus diz o seguinte, um pouquinho mais para baixo do texto, a sua descendência darei esta terra. Então aqui a gente vê 2 problemas, né? Primeiro, Deus falando sobre descendência de Abraão, que ele já tinha mencionado nos versículos anteriores, e agora está falando, darei esta terra. Então Abraão não tinha nem descendência, a mulher dele, até então Sarai, era estéril, não tinha filhos, né? E o outro problema é que ele não tinha onde cair morto, né? Literalmente, ele não tinha uma terra. Então, assim, Deus está dizendo que ele vai resolver esses 2 problemas do Abraão. E aí o tempo vai passando. Nesse momento aqui, Abraão, ele reconhece o cuidado de Deus, ele dá um culto de ação de graça, sabe aquelas coisas que o pessoal faz na calçada de casa? O Abraão foi quem começou isso. Né? Deu um culto de ação de graça, chamou os amigos, isso aqui é um negócio bacana, Deus está cuidando da gente, vamos fazer um culto aqui para agradecer a Deus, porque Ele está me dando uma promessa, um direcionamento muito, muito bacana. Então, assim, o tempo vai passando, né? E o Abraão, ele precisa entender que Deus está com ele. Só que é muito difícil para o fleumático, cauteloso, lidar com esse aspecto tão subjetivo que é acreditar em outra pessoa, mesmo que a outra pessoa é Deus. Entende? É muito subjetivo. O fleumático sair da zona de conforto dele e arriscar qualquer coisa, né? O perfil de investidor de um bom fleumático é o perfil conservador, né? Ele quer garantir os dividendos dele.
Então, para o Abraão era muito difícil. Então, Deus tem que trabalhar o Abraão ao longo de muitos anos, né? Muitos anos, para então ele começar a receber daquelas promessas que Deus está dando para ele. Então, ele passa muito tempo até gerar filhos. E eu quero abrir um parênteses aqui importante, porque, às vezes, a nossa caminhada, ela não vai ser tão facilitada por Deus, porque o objetivo principal de Deus, acredite se quiser, e é péssimo descobrir isso, mas o objetivo principal de Deus não é fazer você rico e feliz. Infelizmente, amigo, se você acreditava nisso, você está na religião errada. Tem outras religiões que prometem esse tipo de coisa. Mas o objetivo de Deus, o principal, é transformar você numa pessoa muito parecida com Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus. Então, às vezes, para a gente ser um pouquinho mais parecido com Jesus Cristo, o caminho é totalmente diferente do que a gente imaginava. Às vezes é passando pedreira. Às vezes é lidando com consequências de erros da nossa ganância, avareza, situações difíceis da nossa vida, provações, tribulações, né, são as palavras que os crentes gostam de usar, né? Então, assim, às vezes isso é muito necessário para que a gente consiga caminhar mais uma milha, e à medida que a gente vai convivendo com a dor, o sofrimento, muitas vezes, esse é o ambiente precisamente necessário para que você se pareça um pouquinho mais com Jesus. Na Bíblia, o ambiente que retrata essa experiência de provação, né, de aridez, é o ambiente do deserto. Muitas vezes Deus teve que lidar com pessoas em um ambiente como esse, né, um ambiente pobre, sem vida, né, seco e quente durante o dia, muito frio durante a noite, um período complicado para trabalhar o coração e a mentalidade de tantos homens e mulheres ao longo da história. E às vezes você vai ter que passar por vários desertos para você, o objetivo de Deus não é que eu seja rico e feliz, mas o objetivo de Deus é que eu seja mais parecido com Jesus. Ah, Felipe, então você está dizendo que o cara que é cristão, ele não pode ser rico e feliz? Pode. Eu até acredito que há uma chance muito maior de você ser rico e feliz do que não. Mas você tem que entender que esse não é o objetivo de Deus. Porque se você caminha, move a sua vida do jeito de Deus, é muito difícil você não colher bons frutos, né? Se você age a partir da sabedoria bíblica, vai ser muito legal. Eu estava conversando com um amigo sobre isso, ele é uma das pessoas mais avarentas que eu conheço. Ele acha até que ele é cristão, eu vou colocar ele como não cristão, ele vai estar vendo isso aqui. Então, para mim, você não é cristão, amigo, você é um cara muito gente boa, né? Mas seu Deus é o bolso, é o dinheiro. Aí, conversando um pouquinho com esse amigo, que eu amo de coração, né? Amo de coração. Aí, ele é um cara que mexe com negócio, aquela coisa toda. E aí, no meio da conversa, eu falei assim com ele, tem um provérbio que eu acho bem interessante, se aplica à tua vida. O provérbio é mais ou menos o seguinte: há quem dê generosamente do seu patrimônio e vê aumentar suas riquezas. Outros se privam de dar o que deveriam dar e caem na pobreza. Você já pensou como é importante que você tenha isso em mente? E eu estou falando isso principalmente porque as pessoas de temperamento fleumático, por conta da sua cautela, elas deixam de abençoar as pessoas ao seu redor. Porque como é que eu vou viver se eu não tenho uma reserva para mim? Entende? E o princípio do cristianismo é outra vibe. Você tem 2 capas, compartilha uma. Você tem, compartilha, entendeu? É muito diferente. Então, para o fleumático, para a cautela que ele tem, é muito difícil lidar com isso. Então, no momento da aprovação, eu quero te dar um mantra, né? Um negócio assim, para você pensar sobre isso, um negócio para resolver sua vida. Tem gente que gosta muito de ter versículos, né? Tem até as caixinhas de versículo, né? Com um monte de versículo. Nayan fala como é que é o nome daquela caixinha lá em casa? Não, aquela caixinha que tem uma televisãozinha. Alexa, né? Ela fala com a irmã Alexa, versículo do dia, né? Aí a Alexa vai lá e fala, Jesus chorou. Um versículo do dia. A Alexa não conhece Bíblia, ela não vai botar só o que ela quer, né? O que a Nayan quer. Então, assim, um bom mantra assim para você pedir, para você ler assim de vez em quando, é esse aqui, Tiago 1, 2 a 4.
Meus irmãos, olha só como Tiago parece contraditório para a nossa cabecinha, né? Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Só aí já dá vontade de parar, não é verdade? Porque é totalmente incoerente, né? Como é que eu vou ficar feliz porque o negócio está indo mal? Como é que eu vou ficar feliz se está caótico, né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Viu de onde eu tirei a ideia maluca de que Deus não quer que você seja simplesmente feliz e rico? Ele quer que você seja maduro e íntegro. Isso significa o quê? Parecido com Jesus. Entende a diferença? Isso é muito importante para a gente. Para você ver um pouco da cautela do Abraão, você vai ver em Gênesis 12, vem uma fome, né? O texto diz mais ou menos assim, ó, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então, olha só, fleumático, cauteloso como é, ele viu que o negócio não começou a desandar, começou a mexer na zona de conforto dele, na despensa dele. Não, vou ter que procurar um rumo. Abraão, mas assim, Deus disse que ia te abençoar, cara. Não, eu sei, mas não dá para ficar aqui. Não dá para confiar nisso. Abraão, mas Deus disse, Ele prometeu, cara, que Ele ia cuidar de ti. Beleza, pois Ele vai cuidar de mim lá no Egito, porque é para o Egito que eu vou. Essa é a mentalidade de um cara que é do tipo Abraão. Então, ele não tem nenhum registro no Gênesis que ele consultou a Deus se ele poderia ir para o Egito. E para você ter uma noção, é onde vai dar toda a bronca da vida de Abraão, é nessa ida para o Egito. Depois eu explico por quê. Vamos caminhar um pouquinho mais nessas características do Abraão. Uma outra característica dele que é importante da gente compreender bem é que, em geral, Abraão, como fleumático, ele é pacífico. E ser pacífico é um negócio muito importante. Um dos traços mais admiráveis em gente que tem esse tipo de temperamento, ou que é predominantemente fleumático, é o seu amor à paz. E talvez isso soe até bacana, né? Mas, às vezes, a luta incessante para ter paz custa muito caro. Custa muito caro. Então, olha só um negócio que acontece na vida do Abraão. Lembra que ele sai, depois que o pai morre lá em Harã, ele continua a caminhada dele para onde Deus estava direcionando, ele não leva um primo? E aí ele leva o primo. E aí o Abraão, ele tem essa promessa de Deus. Deus está fazendo as riquezas dele se multiplicarem, se multiplicarem, se multiplicarem. E o primo, que estava do lado, também estava enriquecendo. E aí o que acontece? Nessa região, não tem muito pasto para todo mundo, né? E eles criavam bicho. Então, a criação começou a se misturar. Os pastores, né, o pessoal que cuidava do gado, das ovelhas ali, de Abraão e do primo dele, do sobrinho dele, o Ló, começaram a discutir. E aí o Abraão, um cara que gosta da paz, né, tem amor pela paz, ele, ao invés de dizer assim, olha, é o seguinte, cara, tu está me acompanhando, então assim, vê com o teu pessoal aí, como é que vão resolver, eu não quero ver confusão em minha terra. Mas tu acha que o Abraão ia fazer isso? Para causar uma inimizade com o sobrinho? De jeito nenhum. Abraão, lá no capítulo 13, nos versículos 8 e 9, olha só o que ele vai dizendo. Então Abraão disse ao sobrinho, o Ló, não haja desavença entre mim e você, eu quero paz. Quero paz, amigo. Não quero confusão, nem comigo e em você, nem com os nossos pastores. Nós somos irmãos, nós temos o mesmo sangue. Não é para a gente andar brigando, né? Então, está aí a terra inteira diante de você. Para não causar tumulto, nós vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu para o outro lado. Se você for para a direita, eu vou para o outro lado. Beleza? Está fechado dessa forma. E aí acontece essa divisão. Cada um vai para o seu canto e Deus continua ali
cuidando de Abraão. Aí olha só que coisa bacana, quando você lê aqui no capítulo 13, no versículo 14 e 15, Deus está pegando o Abraão, depois dessa divisão, e está dizendo assim, tá vendo? Olha para tudo isso aqui. Olha para o norte, olha para o sul, leste, oeste. Isso aqui, é promessa minha para ti. É uma promessa minha para ti. Toda a terra que você está vendo, darei a você e aos seus descendentes, para sempre. Mas lembra, Abraão não tinha filho. Então imagina, Abraão está dizendo assim, beleza, pai, beleza, Deus. Mas o senhor já cumpriu a parte da terra, mas está faltando o guri, né? Está faltando o filhão. E aí Deus continua falando, vou tornar a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Pode percorrer a terra aí, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. E aí fica essa coisa em aberto. Deus, eu estou vendo, o Senhor está me dando a terra, beleza, mas cadê o guri? Cadê os guri? Cadê minha descendência? Então, a gente vai entrar nisso mais para frente. Então, eu quero caminhar um pouquinho sobre essas características do Abrão, e aí a gente vai culminar com Deus dando ali um filho a Abraão, toda a atenção que vem com isso. Mas, para você entender, existe uma trajetória que Deus vai moldando Abraão até o momento em que chega a hora que Deus diz assim, está na hora, meu filho, agora você vai ter a sua promessa cumprida. Outra característica importante para o fleumático é que eles, em geral, são pessoas muito leais. Muito leais. E um dos exemplos disso aqui é uma história em que acontece uma guerra, e é justamente na região onde o sobrinho do Abraão escolheu morar. E aí o autor bíblico, ele registra aqui no capítulo 14, que o Ló foi feito prisioneiro, prisioneiro de guerra. Então, quando Abrão ouviu que seu parente fora levado como prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Então, olha só, Abrão é muito leal. Você pode fazer o que quiser com ele, mas se é uma pessoa que ele ama, que ele valoriza, fim de papo. Isso é uma característica de todo fleumático. Eu acho que não tem pessoa melhor para você ter como amigo do que um fleumático. São muito gente boa. A lealdade de Abraão é um negócio extraordinário, porque ele se põe em risco, gente. Ele deixou a casa dele desprotegida quando ele tira esses homens para resgatar o Ló. Mas o texto bíblico deixa claro, Deus está com ele, que ele atacou o pessoal durante a noite, em grupos, e derrotou essa galera, perseguindo ele até essa região aqui de Obá, ao norte de Damasco. E aí, nesse intento, ele recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e os restantes dos prisioneiros que estavam ali com ele. Então, você está vendo um Abraão que ele é muito parceiro. Ele é muito parceiro. Ele não poderia dormir bem sabendo disso. Eu acho bacana esse negócio da estratégia do Abraão. Ele tinha 318 homens, então ele divide esses homens em grupos e ataca durante a noite. E parece que, na história, depois disso aqui, isso se repete. Vários estrategistas de guerra se utilizam desse tipo de estratégia para derrotar um exército mais numeroso. Eu tenho um exército menor, eu preciso usar uma emboscada, uma estratégia assim da surpresa, coisas desse tipo. Então, eles usam dessa estratégia para vencer ali e travar suas batalhas. Então, esse é o Abraão. E aí você vai ver uma resposta de Abraão, depois disso aqui, ele conquistou aquilo ali. Geralmente, numa guerra, os caras vão embora e deixam um monte de coisa para trás. E aí isso se torna o despojo da guerra, a recompensa da guerra. E aí o pessoal pega tudo que sobrou ali desse negócio, e leva os despojos para suas terras de volta.
E aí o texto continua dizendo, voltando a Abrão da vitória sobre o referido rei, aqui, esse grupo, e os que se haviam aliado a Quedorlaomé, o rei de Sodoma, foi ao seu encontro no vale de Safé, de Savé, isto é, o vale do rei. Então, olha só um negócio aqui bem interessante do Abrão, que eu acho que vale a pena a gente considerar. Melquisedeque, rei de Salém, Salém, essa região de Salém, é onde vai ser exatamente a região dos jebuseus. Eu não sei o que é jebuseus, pronto, é o povo que habitava na região que a gente conhece hoje como Jerusalém. Então, ele era rei naquela região. E esse cara, além de rei, ele também é sacerdote do Deus Altíssimo. E aí trouxe pão e vinho e abençoou Abrão ali naquela ocasião. Então, assim, você vê que tem simbolismos aqui no texto que é muito interessante. Então, Abraão conquistou uma determinada vitória. A primeira ação que ele tem é de conectar essa vitória a Deus. Eu fui abençoado nesse aspecto aqui especificamente. Eu tenho que conectar esse meu resultado dessa vitória a Deus. E aí, no momento, acontece algo muito parecido com o que a gente vai fazer aqui hoje, com pão e vinho. Uma refeição marca aquele rito de celebração. Graças a Deus pelo que aconteceu. Então, tem pão e vinho, tem comida ali para ser um memorial bacana. Então, o rei de Salém fala mais ou menos o seguinte, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então, Abrão entende que Deus cuidou dele no momento e deu a vitória para ele, e o rei de Salém, Melquisedeque, também entende isso. Então, foi Deus quem deu os inimigos nas tuas mãos. E aí é a primeira menção desse aspecto da espiritualidade que às vezes confunde muito a nossa cabeça. O Abraão pegou de tudo que ele conquistou ali naquela guerra, de todo o despojo que ele conseguiu captar, ele separou uma parte, uma parcela daquilo e entrega para Melquisedeque de forma simbólica. Meio que dizendo assim, foi Deus quem me ajudou, foi Deus quem me deu a vitória. Então, olha só que negócio interessante isso aqui. Quando você para pensar nisso aqui, isso vai além de um mero sistema religioso, institucional. Porque até o momento não tinha templo, não tinha levita, sacerdote, essa coisa toda, as igrejas organizadas, não tinha isso. Mas o Abraão, ele já tinha essa consciência de que ele precisava repartir uma parte do que ele tinha como um sinal de que Deus tinha abençoado ele. Então, olha só, para aí. Ele não está fazendo isso para receber um favor de Deus. Não é isso, não é barganha. E eu sei que, talvez, se você já visitou outros ambientes religiosos, assim, assistindo igrejas pela TV, coisas desse tipo, isso soa muito comum. Você faz isso aqui, faz um voto com Deus, você vai fazer isso, para Deus te dar aquilo. Isso parece muito inteligente na teoria, na nossa mentalidade, mas não é bíblico. Não é bíblico. Então, assim, Deus não funciona assim. Deus não precisa da nossa moeda de troca. Nessa ocasião, Abraão, ele separa a 10ª parte, e isso vai ser o padrão de como vão funcionar as contribuições no futuro. Ele não faz isso pela estratégia de barganha, ele faz isso como sinal de gratidão. Deus me abençoou, e porque ele fez isso, eu estou disposto a fazer isso também. Então, isso é muito bacana, porque, em geral, o fleumático, que eu já disse, cauteloso, mão de vaca, ele não tem essa tendência. Em geral, são avarentos. Em geral, eles são gananciosos. Eles não se mostram tão gananciosos como um colérico, que é expansivo, mas dentro do coração deles, eles pensam primeiro neles e na reserva que eles precisam manter. Só que agora, o Abraão, ele está começando a olhar para fora dele mesmo. Ele está amadurecendo, ele está avançando. Ele não é mais tão egoísta como ele era antes. Entende? É uma outra pegada.
Então, às vezes, a nossa relação com as pessoas, com o nosso trabalho, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, essa relação, ela demonstra exatamente quais são as nossas prioridades. O que de fato é importante para você e para mim. Ah, Felipe, então quer dizer que agora eu tenho que doar parte do meu tempo ou do meu dinheiro para poder Deus me aceitar? Não, não é sobre isso. Isso é ainda a relação de barganha. Mas se Deus tem me abençoado de alguma forma, eu não tenho o direito de ser avarento com as bênçãos que Deus tem me dado. Você entende isso? A lógica é completamente diferente. Ah, mas eu não acredito nas instituições, eu não acredito que eu dando isso aqui para o cara, ele vai usar esse dinheiro para o bem. O problema é seu ou dele? É seu ou dele? É seu ou da instituição? Você tem que ser generoso. Não tem opção. Você tem que olhar para Deus como seu sustentador, e é Ele quem cuida de você, cara. Não é você mesmo. Se Deus não tivesse com Abraão, como é que ele ia viver tudo isso que ele viveu depois? Então, às vezes, a nossa avareza, ela soa com um aspecto assim de cautela, sabe? De cuidado, né? De precaução. E no final é só isso mesmo. E se você é um fleumático e tem esse tipo de comportamento, não só em relação a dinheiro, mas em relação ao seu tempo, ao seu conforto, as coisas que você prioriza ali para você, é muito cuidado, amigo. Porque às vezes você perde a oportunidade de ver coisas incríveis com Deus, que só vão acontecer no momento que você se levantar e decidir fazer para o outro coisas que te custem alguma coisa. Entende? Então você tem que pensar naquilo que Davi falou. O cara, ele queria construir um altar, e aquele negócio todo, e o cara disse assim, não, rei, eu vou te dar tudo que você precisa. Aí Davi fala um negócio que para mim é fantástico, é uma regra para a minha vida. Eu não quero nada que não me custe alguma coisa. Não vou oferecer nada para Deus que não me custe alguma coisa. Entende isso? Isso é muito bacana, porque esse temperamento, ele tem essa tendência. Uma outra tendência que o temperamento fleumático tem, que eu acho bem interessante, é porque de tão pacíficos, eles se tornam passivos. Né? Se tornam passivos. Então, esse anseio pela paz a todo custo, muitas vezes, causam muito mal para os fleumáticos. A passividade torna o fleumático quase que um reagente no meio social, na sua família. Então, geralmente, em nome da paz, né, o fleumático faz coisas ridículas. Quer ver um exemplo disso bem interessante? Lembra que eu disse que o Egito atrapalhou a vida do Abraão completamente? Porque no Egito, ali, na confusão ali do Egito, Abraão, ele adquiriu uma serva chamada Agar, uma serva egípcia. Eles tinham esse hábito nessa época. E aí, no meio daquele cenário todo, o guri não vinha, Deus já tinha dado a terra, mas a descendência não aparecia. E aí a esposa dele, Sarai, teve uma ideia que pareceu extraordinária. A ideia foi o seguinte, Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, faça o seguinte, tenha relações com a minha serva, olha só que bacana, ela é minha, e aí talvez eu possa formar uma família por meio dela. E aí, ao invés do Abraão fazer contas e dizer assim, não, Sara, entenda uma coisa, Deus fez a promessa para a gente, pô. É a gente que Deus vai fazer o negócio. A gente não pode tentar ajudar Deus. A gente não pode tentar criar um mecanismo de encurtar o caminho. Né? Porque o Abraão, ele não teria essa ideia grosseira que os homens do nosso tempo, e eu acho que é importante ressaltar isso, que iria ler um texto como esse e vai dizer assim, poxa, bacana, minha esposa está deixando eu ser infiel, né? Tem os homens que iriam ficar muito felizes se a esposa fizesse uma proposta como essa, né? Porque ainda tem um pensamento um pouco animal, né? Só que para o Abraão isso não soava assim, como soa para os homens da nossa época. Para o Abraão soa mais ou menos assim, minha descendência. É o que importava para ele. E mesmo que o método seja ilegítimo, eu acho que para diminuir a conversa, diminuir a briga, e eu vou seguir a orientação da minha esposinha. Porque ele não queria brigar. Então ele segue o baile.
ele atendeu à proposta de Sarai. Ele faz exatamente o que ela decide. Então, assim, o Abraão, ele estava naquele processo até ter um filho, por razões que ele desconhecia, mas que estava absolutamente nas mãos de Deus. Deus sabia o que estava fazendo. Foi Deus quem prometeu. Deus sabia para onde ele queria levar e o que Deus queria fazer de Abraão. Ele só tinha que aguardar. Ele só tinha que confiar. Ele só tinha que esperar. Mas no momento em que ele decide encurtar o caminho, tentar ajeitar as coisas, juntamente com a Sara, a sua esposa, eles criam um padrão que no Novo Testamento a gente vai chamar de carnalidade. É um padrão muito interessante de você conhecer. O carnal é aquela pessoa que ela decide fazer por conta própria as coisas que Deus decidiu fazer, ou que Deus prometeu fazer. Esse é o carnal. É a pessoa que decide por conta própria. Então, eu decidi fazer isso aqui, mas não tem nada a ver com Deus. Pronto, isso é carnal. É uma decisão carnal. Eu fiz isso porque eu entendi que é o direcionamento de Deus, está coerente com a palavra dele, com os princípios e valores da fé cristã. Então é uma decisão espiritual. Então, há esse paralelo entre o que é carnal e o que é espiritual. Entende? Então, Abraão, seguindo essa orientação de Sara, para não ter que discutir com ela, ele se torna carnal naquele momento. E o fleumático, ele precisa entender que a maioria das conquistas, elas não são de graça. A maioria. Tem algumas coisas que chegam para nós assim no colo, sabe? Aquela coisa maravilhosa que vem assim sem esforço nenhum. Mas a maioria não é assim. A maioria é difícil. E a gente, quando vai lendo a história, o desdobramento da história fica complicado, porque no tempo certo Deus manda o filho. Deus manda o Isaac, né, o filho da promessa, o filho que Deus prometeu. Mais de 2 décadas depois. Entende? E aí começa a ter uma complicação dentro da casa de Abraão. Né? Até que chega um ponto em que Sarai diz, olha, eu quero essa mulher e esse bastardo longe da minha casa. Ele quer paz. Então o que ele faz? Deixa eles irem. Então imagina toda a confusão que o Abraão se meteu por ser passivo. Ele abandonou literalmente seu filho ao deserto. Entende? E isso trouxe consequências milenares, porque a descendência de Ismael também foi abençoada por Deus, que é o filho de Agar, com Abraão, e a descendência de Isaac, filho de Abraão, com Sara, também foi abençoado. Então, até hoje, eles competem entre si. Os descendentes de Ismael são os árabes, de modo geral, né? Aquela galera ali toda. Os descendentes de Isaac é a pequena nação de Israel, que até hoje trocam farpas e mísseis, né? Por conta de uma decisão passiva. Por conta de uma decisão carnal. Então, às vezes, é uma única decisão para tentar evitar um transtorno. E ela nos custa caro e para a vida toda. E, nesse caso, para muitos anos depois. Entende? Então, o Abraão, ele teve que incorporar isso, ele teve que entender isso. A gente vai ver que ao longo da história, o Abraão vai ser trabalhado por Deus, né? E quando você vai ler o Novo Testamento, falando de Abraão, é bem interessante, porque ele vai falando de Sarai, um negócio bem bacana. Vê se combina com a mulher que dá essa proposta e que governa o Abraão, né? Olha só o que o Pedro diz, ele vai citar a Sarai. Era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas cuidavam do seu interior, elas cuidavam do seu coração, para elas serem mulheres tops, né? Elas se sujeitavam aos seus maridos, né? Se sujeitavam aos seus maridos. Aí ele usa quem como exemplo? Sara.
Mas como assim? Sara não é alguém que se sujeita a ninguém, né? Sara é aquela que governa a sua casa, né? Abraão é um cara passivo. Se ele está falando isso, é porque em algum momento depois o Abraão começou a mudar. E aí ele continua, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor, né? E a galera que tem uma veia mais progressista já começou a se estremecer, né? E tudo bem, a gente aceita essa tensão, né? Mas era assim que funcionava. Essa mulher extraordinária, que é a Sara, extraordinária, ela decidiu se sujeitar a um homem. Um homem que agora decide fazer a vontade de Deus e governar a sua casa. Né? Abraão é alguém extraordinário. Mas a partir da ação intencional e graciosa de Deus. Não por conta própria. Por conta própria, ele teria vivido sua vida e morrido em Ur dos Caldeus, sem nenhum filho. Mas porque Deus entra na história do Abraão, ele se torna pai de uma multidão. Como está aqui, essa mudança, essa transição de nome, né, que eu acho que é bacana a gente mencionar. Abrão significa pai exaltado, mas Abraão significa pai de uma multidão. Pai de nações, pai de muitos povos. Então, isso é muito bacana. Abraão, ele tem que viver experiências com Deus, a ponto de Deus, no capítulo 15, chegar para ele e dizer assim, ó, Abraão, não tenha medo, cara. Não tenha medo, cara, eu estou contigo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Então, por mais que esse temperamento fizesse com que Abraão tivesse uma relação temerosa, passiva, né, acomodada, Deus estava com ele e Deus foi transformando Abraão ao longo da história. Porque a verdade é que não há temperamento que Deus não possa transformar. Esse é o slogan dessa série. A gente está falando disso, mencionando os temperamentos, e sempre a gente chega nesse ponto em que, cara, não importa quais são as características que você herdou no seu DNA, se elas não glorificam a Deus, Deus pode. E se você se colocar à disposição, Ele vai te transformar. E vai ser extraordinário. Estou falando que você fique irreconhecível, né? Você deixa de ser sanguíneo, fleumático, colérico, essa coisa. Não é isso. Mas que Deus transforma você. Então, Abraão é transformado, e um dos sinais de que ele é transformado é um momento muito específico, assim, que a gente encerra a série e a história do Abraão, mencionando uma das histórias mais dramáticas da Bíblia, assim, na minha opinião. Que é um momento em que Deus põe à prova Abraão. Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, pode falar, Deus, estou aqui à tua disposição. Beleza, tu vai fazer o seguinte, cara, tu vai pegar teu filho, o Isaac, teu único filho, a quem você ama, o filho da promessa, o filho que eu demorei mais de 2 décadas para te dar. Você vai pegar seu filho, você vai para a região de Moriá. Ah, Deus, pode deixar, vou fazer isso. Não, escuta, tem mais. Lá você vai sacrificar ele como holocausto. Você vai matar ele e queimar ele. Num dos montes que eu vou te indicar. Isso soa estranho para a nossa cultura, mas para a cultura de Abraão isso é muito comum. Muitas crianças foram sacrificadas em regiões ao redor ali da cultura de Abraão. Isso era muito comum. Então, para ele, soa um pouco estranho, porque Deus nunca pediu uma coisa desse tipo para ele, mas é muito comum à luz de sua própria cultura. Então, Abraão, ele simplesmente, diferente do que ele faz em Gênesis 12, que ele vai ficando no lugar, então amanhã eu vou, Deus, amanhã eu vou, Deus, amanhã eu vou, Deus, né? No outro dia ele levanta bem cedo e vai. Simplesmente vai. E aí é interessante que no meio do caminho, né, o filho está ali, né, fazendo a caminhada com o pai, a essa altura eles já estão os dois sozinhos, subindo algum monte, sob a indicação de Deus. E aí o filho, ô pai, é o seguinte, estou vendo aqui que tem o material para queimar o negócio, o bichinho, eu estou vendo que, mas cadê o bichinho?
E aí, o Abraão podia fazer uma brincadeira, né? Você, né? Mas aí ele diz um negócio assim, muito estranho, né? Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, né? E aí os dois continuaram a caminhar juntos, né? E aí a história ela vai ter um final um pouco positivo, né? Você talvez já ouviu essa história, se não ouviu, saiba, Abraão não mata o filho, nem queima, né? O anjo do Senhor chamou ali do céu, não toque no rapaz, não faça mal nenhum para ele, agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou aquilo que era tão importante para você, que é o seu filho, seu único filho. E aí talvez alguns estão dizendo, isso é pegadinha, né? Será que o Abraão mataria mesmo o Isaac, né? Eu acho que não, acho que ele foi até o último assim, se Deus não falasse nada, ele pegava o menino e corria, né? E aí um autor bíblico do Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia, ele fala sobre essa narrativa, ele diz o seguinte, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, então está falando desse dia, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho. Embora Deus lhe tivesse dito, né, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Já deu, obrigado. O pessoal já está avisando que acabou, né? Está acabando, pessoal. E aí, olha só o que o autor bíblico diz. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. O que o autor está dizendo? Não é que o Abraão acreditava até que no fim do segundo tempo ali, Deus ia dizer, para. Não, o Abraão ia matar o menino, mas ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o Isaac. Sabe o que isso significa? Que agora nós estamos diante de um Abraão transformado por Deus. Um Abraão que não confia mais na força do seu próprio braço. É um Abraão que tem uma confiança cega a respeito de Deus. Se Deus falar, Abraão, planta a bananeira agora, Abraão não iria pestanejar. Abraão faz isso aqui. Ele parece agora um colérico, né? Faz, executa. Porque no final, à medida que Deus vai transformando os nossos temperamentos, a gente vai ficando muito parecido, porque a gente vai tendo as virtudes que o mundo tem. O que a gente considera como virtude, a gente vai aderindo isso. Então, aquele que é um pouco acovardado, começa a se tornar um pouco mais corajoso. Aquele que é muito egoísta, começa a se dedicar aos outros. Aquele que é avarento, começa a ser um pouco mais generoso. Aquele que só pensa em si, está entendendo a coisa? A transformação de Deus vai fazendo com que a gente seja mais parecido uns com os outros, porque no fim das contas, a gente está mais parecido com Jesus. Entende isso? Então Abraão viveu isso, o clímax dessa história, o final dessa história, o objetivo principal dessa história, não está naquilo que o Abraão estava disposto a fazer, porque agora ele é um cara transformado. Não, o clímax dessa história está exatamente no momento em que o Abraão, ele está a ponto de sacrificar o filho, e Deus diz, não. Tudo bem, agora eu já entendi. Não precisa matar o menino. E o Abraão ergue os olhos e ele viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E aí ele foi lá e pegou e sacrificou o bicho e queimou o bicho no lugar de seu filho. Isso aqui é bacana porque Deus está escrevendo uma doutrina bíblica no Antigo Testamento que é muito importante para a gente entender ela, para a gente poder entender Jesus lá para frente, que é a doutrina bíblica da substituição. Alguém morre em lugar do outro. Nesse momento, o cordeiro, o carneirinho ali que está preso no mato, ele morre no lugar de Isaac. Então Abraão não precisa dar o seu único filho. Mas no Novo Testamento, narra a história de um pai que sacrifica o seu único filho. Entende? Abraão não precisou fazê-lo, mas Deus precisou.
precisou assumir o nosso lugar. E eu sei disso porque o próprio Jesus, quando ele está conversando ali com os fariseus, né, com aquela galera que não acreditava muito no que ele estava fazendo, em quem ele era, ele lembra desse dia. Olha só o que o próprio Jesus diz no Evangelho de João. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Na verdade, ele o viu e alegrou-se. Abraão me viu. Não é que Abraão viu Jesus literalmente, né? Se você entender assim, você vai estar entendendo como os fariseus entendiam, né? Tudo literal. Abraão entendeu a doutrina da substituição. Alguém que morre no lugar do outro. Agora, o Abraão, ele é declarado justo não apenas por aquilo que ele é capaz de fazer, ele não precisa mais ter essa compreensão limitada sobre Deus, mas a partir do nível de comprometimento e confiança que ele tem com o Senhor. A gente vai ver no Novo Testamento um pai que de fato entrega o seu filho por amor a nós. E isso muda toda a expectativa do jogo. Porque quando você entende isso de verdade, não interessa qual é o seu temperamento. Não interessa quais são as tendências ruins que você tem. Não interessa quais são as tendências que você herdou de sua família, seu comportamento, coisa desse tipo. Na verdade, não há um único temperamento que Deus não possa transformar. Não existe isso. Deus transforma pessoas que decidem se submeter ao impacto do que a gente está chamando de doutrina da substituição. Que é basicamente crer que Jesus é o nosso Cordeiro de Deus. Crer que Jesus morre em nosso lugar. Crer que Jesus assume a culpa que é nossa. De forma que, a partir de então, nós nos consideramos propriedade daquele que é o nosso Salvador. Isso muda completamente a lógica do jogo. Então hoje, um dia muito especial, a gente vai celebrar esse momento na história, em que o nosso Salvador vem ao nosso encontro, em que Deus se faz homem por nós e por nossa salvação. Hoje é um dia de celebração, um dia de olhar para a história, e olhar para um Deus que não se conformou e não nos abandonou no meio do caminho, mas decidiu se fazer pecado por nós, decidiu se fazer maldito por nós, decidiu assumir o nosso lugar de desonra por nós. Hoje é dia para isso. E enquanto você vai pensando e preparando seu coração, eu quero finalizar esse episódio e essa série com 3 perguntas muito básicas. A primeira delas: você, assim como Abraão, já cometeu erros desastrosos sob a desculpa de manter paz? Tomara que você não esteja pagando por isso até agora. Uma segunda pergunta importante: você realmente confia em Deus? Ou ainda se mantém na posição de autoprovedor? Eu preciso cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, quem vai? Se eu não fizer uma reserva para mim, quem vai? Se eu não cuidar dos meus problemas, quem vai? Onde é que você está nessa história? É alguém que... Não dá para ser as duas coisas. Você confia em Deus ou não. Simples assim. E por fim, o que Deus está te pedindo agora? E eu quero que você não faça a brincadeira que a gente supôs aqui do Abraão. Né? Deus está me pedindo isso aqui representa o meu Isaac, mas eu li a história e eu vi que Deus no final fala que era brincadeira. E tem gente que faz isso, né? Deus, eu vou abrir mão desse relacionamento tóxico e destrutivo, eu vou abrir mão desse recurso que eu tenho, eu vou abrir mão desse prazer pecaminoso, eu vou abrir mão disso aqui. Mas eu li a história até o final, Deus, e eu vi que o Senhor não pediu mesmo, não, era só uma brincadeirinha. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você vai se colocar diante de Deus como alguém que pertence a Ele completamente, porque Ele te comprou. Se Ele te comprou, você é dele. Você é dele.
Então, a sua resposta para o que você tem que abrir mão hoje, se Ele te comprou, só pode ser abrir mão. Mesmo que seja difícil, mesmo que pareça doloroso, entende? Eu não sei se o que você tem que abrir mão tem o mesmo nível do Isaac, né? Imagina, você que é pai, um negócio desse. Eu não sou pai, eu imagino a loucura que deve ser na mente, no coração da gente, um pedido absurdo como esse. Mas às vezes Deus está fazendo exatamente isso com você agora, pô. A gente aqui. Deus está dizendo assim, ó, tá vendo isso aqui? Eu quero isso aqui. Isso aqui não te pertence mais. Você tem que aprender a viver sem isso. Você tem que abrir mão disso aqui. Deus, me parece ser tão importante, tão bom. Azar, eu quero isso aí. Me dê isso aí. Sabe por quê? Porque nós não podemos